Tiago, capítulo 2, versículo 18 até o 23. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar atentos à palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar esta parte aqui do grande brado da reforma. Os irmãos devem ver aqui exibido aqui na parede 5 gritos da reforma protestante. Sola Scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Sola Gratia, que quer dizer somente a graça. Sola Fide, que quer dizer somente a fé. Solus Christus, que quer dizer somente Cristo. E Soli Deo Gloria, que no latim, todas elas em latim, quer dizer somente a Deus a glória. Nós já falamos sobre as duas primeiras e hoje vamos encerrar a do meio, Sola Fide. Sobre o aspecto de Sola Fide, nós já falamos quantos tipos de fé existem. Mais ou menos 5 tipos de fé. Somente uma delas salva, que é a verdadeira fé salvadora. Aquela em que você crê em Cristo, que você confia nele. Nós falamos também como que Deus nos dá esta fé. De que maneira Ele nos dá esta fé? Esta fé Ele nos dá mediante ouvir a sua palavra. Ninguém pode obter a fé salvadora se não for ouvindo a palavra de Deus. Ele pode ouvir a palavra, ele pode ler a palavra, ele pode, se ele for deficiente auditivo, ele pode, num curso, numa apresentação de Libras, entender a palavra e assim por diante. Mas a fé salvadora só vem através da palavra de Deus. Nós vimos também como e por que essa justificação tem que ser somente pela fé. Porque o homem é pecador, ele não cumpre a lei de Deus. E por não cumprir a lei de Deus, se ele cumprisse, Deus se tornava devedor de salvar o homem. Mas como o homem não cumpre, Deus o salva se ele quiser. Não é se a gente quiser, é se Deus quiser nos salvar. É por isso que a justificação tem que ser pela fé. Lembrando que fé não é você acreditar que Deus existe. Nós lemos aqui no verso 19 que até os demônios creem também que Deus é um só. No entanto, isso nada resolve para eles. Assim também a imensa maioria da humanidade, nada resolve para ela crer que Deus existe. Nada resolve. Se fosse assim, 95% da população mundial seria salva, porque estima-se que o número de ateus que existe no mundo não passa de 5%, e isso eu estou jogando para muito. O número de ateus no Brasil, por exemplo, é 2,5%, e olha lá. Não é? Então não quer dizer que todo mundo que crê em Deus é salvo, não é isso. Crer na existência de Deus é uma coisa natural, a gente nasce com isso. Todo ser humano nasce crendo que Deus existe. Quando ele passa, mesmo que o pai dele nunca ensine nada sobre Deus, ele vai crescer e ele começa a distinguir o certo do errado, o bem do mal. Ninguém poderia distinguir estas coisas se um padrão de bem não existisse. Porque o mal não pode existir se o bem não existe. O mal não pode existir se o bem não existe. Porque o mal é a corrupção do bem. Por exemplo, velocidade máxima. Não é? Velocidade máxima. 110, vamos colocar ali na BR. Velocidade máxima 110 km por hora. Quando nós andamos a 120,
nós estamos infringindo a lei. 140, estamos infringindo a lei. A pessoa fala, mas tem um cara que anda 180, né? Todos os dois estão errados. A questão é o quanto você distanciou da lei, não é se você está fora ou dentro da lei. Agora, se não existisse nenhum limite de velocidade, seria errado andar a 180? Não tem nada que proíba você. Então, o que é o mal? É a corrupção do bem. Agora, o quanto a pessoa se corrompeu, isso é outro assunto. Isso é questão de níveis. Mas que corrompeu, corrompeu. Então, quando se diz que ninguém cumpre a lei de Deus, ou que estamos falando disso, tem um monte de gente boa no mundo, claro que tem. Todo mundo nasce e quando ele cresce, ele sabe que Deus existe. Isso foi Deus que colocou no ser humano. Tanto que o ateu, por exemplo, ele negar que Deus existe, ele precisa desenvolver argumento. Ele precisa desenvolver argumento. E quem crê em Deus, ele não precisa de nada. Ele crê em Deus normal, igual ele crê no ar que ele respira. Porque é algo natural, normal, que Deus colocou dentro de nós. Não é verdade? Agora, os ateus agora desenvolveram uma frase bem assim. Quem afirma é que tem o ônus da prova. Né? Ele está dizendo que ele que nega Deus, ele não precisa provar. Porque, por exemplo, Papai Noel não existe. Eu não preciso provar que Papai Noel não existe. Quem fala que ele existe é que precisa provar. Os ateus inventaram essa agora e tem um monte de crente caindo nessa conversa e não sabe responder, né? Então, vou dar mais ou menos uma resposta aqui para você, se alguém chegar e falar isto para você. Ele vai dizer, ora, você afirma que Deus existe, então é você que tem que provar, né? E aí, por aí, vai usar o Papai Noel como exemplo. Papai Noel não existe e ninguém precisa ficar provando que ele não existe. Quem afirma que Papai Noel existe é precisa provar. Então você responderia como? Você diz para ele que a existência axiomática, o que é isso, né, pessoal? O que é existência axiomática? Axioma é algo que não precisa de prova para você saber que ele existe. Por exemplo, o ar que nós respiramos. Mesmo se o cientista nunca tivesse estudado isso aqui, é oxigênio, é O2, é duas moléculas. Mesmo se ele nunca tivesse estudado, ninguém precisa provar que o ar existe, porque isso é axiomático. Por si mesmo, ele já prova sua existência. Então, quem nega que o ar existe é que tem que provar que o ar não existe. Da mesma forma, Deus, a existência de Deus é axiomática. A existência de Deus, ela é perfeitamente natural na mente de toda a humanidade, ainda que ninguém falasse sobre ele. Então, quem nega isso é que tem que provar. Quem foi que disse que o ônus da prova está com quem afirma? Quando você nega algo óbvio, o ônus da prova passa para você. Então, alguém está negando algo óbvio. Negar a existência de Deus é negar algo óbvio. E se eu nego o que é óbvio, então eu tenho que ter todas as provas para negar algo que é óbvio, que no caso aqui é a existência de Deus. Então, meu amigo, o ônus da prova está com quem afirma, absurdo. Afirmar que Papai Noel existe é absurdo, porque todo mundo nasce sem saber da existência de Papai Noel, a não ser que alguém conte. Então é prova que ele não existe. É axiomático que ele não existe. Agora, Deus, ninguém precisa falar sobre ele para todo mundo saber que ele existe. Também é axiomática a existência de Deus. Então, da mesma forma que quem tem a obrigação de provar que Papai Noel existe, da mesma sorte quem tem a obrigação de provar que Deus não existe. Porque ambas as coisas, a existência de Papai Noel e a não existência de Deus é que é forçado. O natural é o contrário. Deus existe, Papai Noel não. Este é o natural. Então esta é uma resposta que eu desenvolvi para emprestar para vocês, depois vocês devolvam. Tá? Não precisa ser para mim, não. Então, quando nós lemos agora em Tiago que Abraão, nosso pai, ele foi justificado por obras, parece contradizer os ensinos do apóstolo Paulo. Semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo disse em Romanos que Abraão foi justificado pela fé. Agora Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pelas obras. Calvino dizia assim,
Só a fé justifica, mas a fé que justifica não está só. Calvino quer dizer o que com esta frase? Que quando você crê em Cristo, você é justificado dos seus pecados. Porém, a sua fé em Cristo resulta em obras mais tarde. Se a sua fé em Cristo não resultar em boas obras mais tarde, então você não teve uma fé em Cristo. Por quê? Mas Deus te justifica pelas obras que você vai fazer? Não. Ele justifica pela fé que você teve em Cristo. Mas se esta fé não resultar em obras, você não teve fé coisa nenhuma. Agora eu quero ler aqui na minha Bíblia de Estudo da Reforma, eu quero ler aqui o que Lutero achava sobre a carta de Tiago, que nós lemos aqui, né? Eu transcrevi aqui e Lutero dizia bem assim sobre a carta de Tiago. E presta atenção, porque todo mundo sabe que Lutero não gostava da carta de Tiago. Eu vou explicar por que Lutero não gostava. Porque a Igreja Católica que ele fazia parte, ela dizia que o homem é justificado pelas obras, sim. E Lutero queria fazer todas as obras certinhas, mas ele não conseguia, aliás, ninguém consegue. Como ele não conseguia, ele ficava atormentado. Então a consciência dele não tinha paz. Até que, lendo Romanos, ele viu que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Então ele tomou posse desta palavra, ele creu nesta palavra, que nós não somos justificados por aquilo que a gente faz, mas sim por crer em Cristo. Então Lutero se libertou, os irmãos já conhecem essa história. Mas Lutero agora vai ler Tiago. E quando Lutero lê Tiago, está escrito lá que Abraão foi justificado pelas obras. Aí Lutero entra e ele diz bem assim, Lutero fala assim, Tiago é uma verdadeira epístola de palha, que não tem característica evangélica. Né? Ele falava isso sobre essa carta que nós lemos aqui. Pelo fato de Tiago dar a impressão de que ensinava justificação pelas obras. E Lutero aprendeu que não, é pela fé, não é pelas obras. Ele dizia mais assim, esse Tiago não faz outra coisa senão promover a lei e suas obras, misturando as coisas indevidamente, de modo que me parece tratar-se de um homem bom e piedoso que coletou alguns ditos dos seguidores dos apóstolos e colocou no papel. Ou talvez sejam extratos da pregação de Tiago que foram registrados por outro homem. Então Lutero ele tinha uma resistência com a carta de Tiago. Ele dizia que a pedra de toque para se criticar todos os livros da Bíblia é se eles exaltam e promovem a Cristo, uma vez que toda a Escritura aponta para Cristo. Lutero dizia, Paulo só quer saber de Cristo, e o que não ensina Cristo não é apostólico, ainda que fosse Paulo ou Pedro que tivesse escrito. Por outro lado, o que prega a Cristo é apostólico, ainda que fosse escrito por Judas, Anás, Pilatos ou Herodes. Então os irmãos percebem que Lutero ficava um pouco irritado com a carta de Tiago. Alguém dizia para ele, mas professor, você não está vendo que esse Tiago é irmão de Jesus? Ele não interessa, pode ser um anjo do céu. Se escreveu algo contrário àquilo que foi revelado no Evangelho aos apóstolos, que seja anátema. Não interessa quem escreveu. Não é? Então, algo que irritava Lutero na carta de Tiago é que Tiago chamava a lei de lei da liberdade, enquanto Paulo chamava de lei da escravidão. Então, estas coisas para ele vão se tornando problema. Porém, Lutero tinha um amigo chamado Philippe Melanchthon, e este era um jovem muito inteligente e habilidoso na teologia. Então ele explicou para Lutero o que significava as obras que Tiago falava, que não era a mesma coisa que Paulo falava. É isso que nós vamos ver hoje à noite, para os irmãos também entenderem. Com o passar do tempo, embora Lutero era um homem muito cabeça dura, na verdade ele dava ênfase àquilo que ele cria de uma maneira muito forte. Ele tinha um temperamento forte. Então, mais tarde, Lutero vai se tornar tolerante à carta de Tiago. Ele diz assim, não quero impedir ninguém que inclua Tiago entre os livros principais e eleve como queira, uma vez que nele se encontram muitos ditos de qualidade. Agora nós vamos desenvolver um entendimento aqui. Alguns irmãos devem estar pensando, mas de fato parece contraditório. Em Romanos, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, e aqui fala em Tiago que ele foi justificado pelas obras. Como conciliar estas coisas, já que a Bíblia não se contradiz?
Então, o teólogo Anthony Hoekema, um teólogo holandês do século XX, ele considerava 3 tipos de solução para esta aparente contradição entre Paulo e Tiago. Primeira, ele diz assim: Tiago está combatendo o ensino de Paulo. Esta seria uma solução. Segundo, ele diz: Tiago está combatendo um ensino antinomiano dos ensinos de Paulo sobre justificação. O que isso quer dizer? A segunda solução é que Tiago está escrevendo isto aqui para pessoas que queriam viver sem lei. Porque você já viu uma pessoa que, quando ela vem para Cristo, quando ela se converte, e você fala assim: ó, irmão, você não precisa mais viver sob a lei. Aí o cara acha que ele pode viver no pecado. Você já viu isso? Ah, não, agora eu sou crente, eu estou livre, posso fazer o que eu quiser, né? Então, isto se chama antinomiano. A palavra anti no grego é contra e nomos é lei. Então fala antinomos, significa contra a lei. A pessoa se torna um crente e acha que não está mais debaixo da lei, ele acha que ele pode viver do jeito que ele quiser. Então alguém acha que Tiago estava escrevendo por causa disto. Mas a terceira solução que o teólogo Hoekema nos coloca é que Paulo e Tiago lidavam com problemas diferentes. Assim não há contradição. É nesta terceira aqui que nós vamos trabalhar. Porque na primeira, dizer que Paulo e Tiago estavam se contradizendo, um teólogo do século XVIII chamado Calbart, ele considerava contradição entre Paulo e Tiago. Outros, como alguns pais da igreja, quiseram manter o livro de Tiago fora do cânon. Mas como Tiago foi escrito antes de Romanos, então ele não está contradizendo Paulo. Como é que Tiago vai contradizer Paulo se Tiago escreveu primeiro, né? Nós sabemos que Tiago foi uma das primeiras cartas a ser escrita no Novo Testamento. A primeira foi Tessalonicenses, depois Tiago, depois Gálatas. Bem mais tarde é que Paulo vai escrever Romanos. Então, Tiago não está combatendo Paulo. Essa aqui está fora de questão. Paulo estava tratando com pessoas que confiavam na guarda da lei para a salvação. Então veja bem, na época do apóstolo Paulo, os irmãos sabem que havia muitos judeus que se convertiam. E os judeus estavam acostumados com a lei de Moisés. Quando eles se convertiam para o cristianismo, eles queriam trazer a lei de Moisés. Depois você lê em casa Atos capítulo 15, você vai ver que houve até uma discussão na igreja, porque alguns judeus queriam guardar a lei, circuncidar, guardar o sábado, essas coisas, trazer para dentro do cristianismo. Então Paulo combateu isto, Pedro combateu isto, e o próprio Tiago, que escreveu isto aqui, esta carta, lá em Atos 15, ele também combateu. Ele diz: irmãos, nós não podemos misturar a lei com a graça. Jesus mesmo já havia dito que você não pode costurar um pano velho com um remendo novo. Porque se o pano é velho, na hora que você costura com um remendo novo, ele abre mais. Jesus disse que você não pode guardar vinho novo em odre velho. Porque o odre velho, ele está ressecado. E quando você põe vinho novo nele, quando o vinho fermentar, vai inchar. Inchando o odre, ele racha e se perde o odre e perde o vinho. Jesus está querendo dizer: não misture lei com evangelho. Não misture lei com graça. A graça de Deus é outra dimensão. A lei foi apenas para indicar o caminho, para apontar para Cristo. Mas como os judeus estavam vindo para o cristianismo, eles achavam que tinham que trazer muita coisa da lei de Moisés. E Paulo combatia esse tipo de gente. Paulo dizia para eles: meus irmãos, se vocês acharem que guardam a lei e merecem ser salvos, você está destruindo a graça de Deus. Deus não salva ninguém porque alguém merece. Então, Tiago é o contrário, ele está escrevendo para pessoas que achavam que a fé podia ser apenas intelectual, que isso era suficiente para a salvação. Olha bem, quero dar 2 exemplos aqui hoje, em nossos dias, que acontece a mesma coisa. Nós temos algumas igrejas ou religiões que elas guardam algumas coisas da lei de Moisés. Guarda o sábado, não pode comer carne disso, daquilo, peixe de couro, carne de porco.
tem que observar isso, observar aquilo, né? O pôr do sol, tal, essas coisas. Nós sabemos que eles estão querendo trazer de volta a lei, misturar lei com graça, com o evangelho. Não vai dar, não dá certo. As pessoas perguntam para ele assim: meu irmão, se você, o sábado, guardar o sábado, você vai ser salvo? O sábado é critério de salvação? Eles falam: não, você é salvo pela graça. Mas você pergunta o contrário, você fala: e se eu não guardar o sábado, eu sou salvo? Peraí. Então quer dizer, na verdade, para eles o sábado é sim critério de salvação. Então veja, querendo misturar lei com o evangelho. E Lutero ele combatia fortemente isso. Ele dizia: irmão, onde é lei, é lei. Onde é evangelho, não é lei. Não pode haver lei onde é o evangelho. Porque o evangelho é a revelação da lei. O evangelho é o cumprimento da lei. Como é que você vai misturar sombra com o corpo? Como é que você vai misturar realidade com simbolismo? Não tem como. Então não adianta. Por outro lado, existe crentes também, aqui está o que Tiago está combatendo. Existe crentes também que ele acha que a fé é apenas intelecto. Eu creio em Deus, estou salvo. Aí Tiago escreve isso aqui. Ele fala: gente, os demônios também creem. E ele agora vai colocar que as obras devem confirmar a sua fé, a minha fé. Tiago, ele está dizendo que sem as obras que confirmam a nossa fé é falsa. Quando Paulo diz que somos justificados sem as obras, ele está falando das obras da lei de Moisés. Mas quando Tiago fala de obras, ele não fala obras da lei. Ele está falando simplesmente obras. Ou seja, Tiago está dizendo de obras da fé. Veja bem, os judeus trabalhavam com obras da lei, certo? Mas o cristianismo trabalha com obras da fé. Lutero, quando comenta aos romanos, ele diz assim: Paulo chama de obras as obras da lei que alguém faz fora da fé e da graça. E aquilo que a lei impele pelo medo da punição ou pela ilusória promessa de uma recompensa temporal. Mas obras de fé, ele chama as obras que são feitas no espírito de liberdade e que são vindas do amor de Deus. Isso só pode ser feito por quem é justificado pela fé. As obras da lei, entretanto, em nada contribuem para a justificação. Lutero dizia: na verdade elas são um estorvo, porque impedem alguém de ver a si mesmo como injusto e necessitado da justificação. Quando alguém cumpre uma boa obra e acha que Deus tem que lhe salvar por isto, ele deixa de reconhecer sua pecaminosidade. Ele acha que ele é justo diante de Deus. E todo homem que se acha justo diante de Deus, na verdade, ele comete uma afronta contra Deus, porque só teve um homem justo, o Filho de Deus chamado Jesus. E quando Tiago diz que ninguém pode ser justificado pela fé somente sem as obras, ele está se referindo às obras da fé e não às obras da lei. Então ele concorda com Paulo, porque Paulo diz em Gálatas 5, verso 6, que ele diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas a fé que opera pelo amor. Amém? A sua fé tem que operar pelo amor. Se a nossa fé não opera, se ela não trabalha, se ela não age, ela não é uma fé verdadeira. Esta é a primeira solução que nós damos aqui para a questão de que tipo de obras Paulo e Tiago estão falando. Os irmãos entenderam? Paulo está falando de obras da lei. Por ela ninguém pode ser salvo. Tiago está falando da obra da fé. Ou seja, a obra que é resultado da sua crença. E não a obra que faz com que Deus te salve. Porque Deus não salva ninguém por obras. E quanto à segunda questão, Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Romanos fala que foi pela fé. Tiago fala que foi pelas obras. Vamos então colocar as coisas em ordem. Obviamente, Abraão foi justificado pela fé. Veja bem, vamos acompanhar a história que é utilizada aqui.
Em Gênesis capítulo 15, Abraão não tinha filho nenhum. Os irmãos lembram que a esposa dele não podia ter filho desde que era nova, pois ela era estéril. Então, Deus vem e faz uma promessa para Abraão. Olha só, a mulher não pode ter filho, já estão velhos. Abraão tinha 75 anos. Sara era uns 9 anos, 10 anos mais nova do que ele somente. Estava com 65 anos. Se nem mesmo na sua juventude ela pôde ter um filho, imagina agora em sua velhice. Então Deus aparece para Abraão e diz para Abraão assim: eu vou te dar um filho. Aí Abraão fala: amém, eu creio. Aí a Bíblia diz assim, está lá em Gênesis 15, verso 6, fala assim: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Eu não sei quantos anos Abraão tinha de casado, mas vamos supor que ele tenha se casado aos 20 anos. E Sara, não, 10 anos não, é muito nova. Sara tinha, vamos supor, 15 anos e Abraão 25. Vamos colocar, na época eles casavam novos mesmo. Mas vamos colocar nessa idade para ficar fácil fazer as contas aqui. Marcelão que é bom de conta aí. Quanto que é de 25 para 75? 50 anos. Vamos supor que este casal viveu 50 anos sem ter filho. Abraão já estava rico, tinha gado, ovelhas, tinha servos, ele tinha empregados, ele tinha até um mordomo de confiança dele que chamava Eliezer. Ele tinha um sobrinho chamado Ló, que perdeu o pai ainda menino. Abraão pega ele: vou criar meu sobrinho e tal. E fala: Deus, eu creio, mas esse menino aqui pode ser o meu filho? E Deus fala: não, meu filho, eu vou te dar um filho que vai sair de ti mesmo, de ti e da tua mulher. Aí Abraão, amém, ele creu. Quando ele crê em Deus, na promessa, a Bíblia diz que isso foi imputado para a justiça. Então ele foi justificado pela fé, porque Isaac nem tinha nascido. E ele já havia crido em Deus, e a Bíblia diz que décadas antes de Isaac nascer, Deus havia justificado Abraão. Então Paulo está certo quando escreve em Romanos capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé e não pela sua obra. Agora vem esse Tiago, no dizer de Lutero, e fala aqui no versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Veja bem, Tiago está dizendo que Abraão foi justificado depois que Isaac já tinha nascido. Isaac é provável que já tinha uns 15 ou 17 anos quando Abraão levou ele para ser sacrificado. Quando Abraão levou esse menino para ser sacrificado, veja bem, Deus fez uma promessa para Abraão quando ele tinha 75 anos que ia dar um filho para ele. Você sabe quantos anos levou para Isaac nascer? De 75 para 100, dá quanto? 25 anos levou para Isaac nascer. Mais 17, dá quanto? 25 mais 17, dá quanto? 42? 42 anos depois, veja bem, Deus justifica Abraão antes de Isaac nascer, e 42 anos depois, ou seja, quando Isaac tinha 17 anos, é que Deus pede para Abraão matar Isaac, o seu filho. E Abraão pega o seu menino, leva lá na montanha que Deus ordenou, põe ele em cima das pedras, e agora vai descer o cutelo sobre seu filho, para matar mesmo. E então Deus entra com a providência e fala: Abraão, não mata seu filho. Aí o anjo fala: porque agora eu sei que você teme a Deus e você não me negou, nem o seu único filho você não me negou. E então Abraão não mata seu filho, veja bem, e Deus havia dito: agora eu sei que você teme a Deus, ou seja, Tiago está dizendo que esta obra de Abraão, de ter a decisão de matar seu filho porque Deus pediu, confirmou que a fé que ele teve 62 anos antes era uma fé verdadeira.
que Deus podia pedir a Abraão qualquer coisa que ele daria. Se Deus pedisse a Abraão, me dê sua riqueza, ele dava. Se Deus dissesse a Abraão, mata todo o seu gado para mim, Abraão mataria para Deus, sem nenhum problema. Se Deus dissesse, Abraão, mais uma vez, sai agora da tua terra, mas você vai sozinho, abandona tudo e vai para um outro lugar, que você vai começar do zero, Abraão sairia de novo. Mas Deus pede algo mais difícil para um ser humano: mata o teu filho para mim. E Abraão se levanta no outro dia de madrugada, chama seu filho, chama seus empregados e fala: vamos a um lugar onde Deus quer que eu faça alguma coisa para ele. E quando chega ao pé da montanha, Deus diz: é aqui que eu quero que você sacrifique seu filho. E ele sobe com o menino, os irmãos conhecem a história. O menino pergunta: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo pronto aqui, mas cadê eu estou vendo o fogo aqui, mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? E Abraão, sem querer dizer para ele que o cordeiro era ele, falou: meu filho, Deus proverá o cordeiro. E chegou lá em cima, colocou Isaac sobre as pedras e ia mesmo matar. E Deus interferiu e falou: não faça, porque eu sei que você realmente crê em mim. A verdadeira fé produz uma obra tão poderosa que você é incapaz de negar qualquer coisa para Deus. Se você negar uma coisa para Deus, então você não creu. Então Tiago e Paulo estão falando da mesma coisa. Eles dizem: Abraão foi justificado lá atrás quando ele creu. Mas na hora que Deus pediu para provar que sua fé era verdadeira, ele foi lá e provou. Ele não fez como a gente, que fala que crê e na hora que Deus pede uma prova da fé, a gente pula fora. Não. Os irmãos entenderam que não há contradição na Bíblia? Então poderíamos parafrasear este versículo e dizer: vemos, pois, que um homem é revelado como justo por suas obras e não pela fé somente. Revelado como justo. Quando Tiago diz justificado, ele não está dizendo que Deus está justificando, mas Deus está comprovando que ele de fato é justo, porque sua fé não negou aquilo que Deus pediu. Muitas vezes Deus pede a nós hoje, não é para matar filho, nem matar nada. Porque, como já foi dito aqui, o maior sacrifício já foi feito, que o próprio Deus deu ao seu filho. E na hora que aqueles homens foram pregar Jesus na cruz, meus irmãos, Deus não desceu do céu e fez assim: não matem meu filho. Deus não fez isso. Ele fez com Abraão lá na montanha. Quando Abraão foi matar Isaac, Deus apareceu: Abraão, não faça isto. E Abraão reteve a sua faca e não matou o seu filho. Aí Deus disse: olhe para aquele arbusto. E quando Abraão olha para o arbusto, ali está um carneiro preso pelos chifres, está preso ali naquele arbusto. E Deus diz: mata aquele carneiro no lugar do teu filho. E então os dois pegam aquele carneiro, colocam sobre as pedras e sacrificam a Deus em adoração. Deus entrou com providência e não deixou Isaac ser morto. Mas quando Deus ofereceu o filho dele, ninguém entrou dizendo: não mata Jesus não. Deus não entrou e disse: não mata meu filho não. Deus deixou. Deus deixou. Ninguém interferiu. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso, quando nós cremos em Jesus, sem nossas obras, sem fazer nada, só quando cremos em Jesus, Deus se agrada. Porque Deus se agrada das pessoas que confiam no sacrifício que Deus deu e não no sacrifício que eu faço. Tem gente que sobe escadas das igrejas em romarias de joelho e desce e paga promessa e faz um monte de sacrifício e sangra os seus joelhos, suas mãos e fazem boas. Eu vou dar meu salário para os pobres, eu vou matar a fome dos necessitados, eu vou trabalhar com pessoas debaixo do viaduto, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Isto é bom, mas nada disso pode comprar a justificação que Deus tem, porque o único verdadeiro sacrifício é o sacrifício de Jesus, que foi o próprio Pai que deu por nossa causa. Não é o que nós fazemos por Deus, mas o que Deus fez por nós. Este é o verdadeiro sacrifício. Isto é o que de fato agrada a Deus. Ele só exige uma coisa de você: creia
no meu filho, confia no meu filho. E pronto, você está justificado. Você não é mais considerado pecador pelo juiz chamado Deus. Eu quero finalizar a mensagem de hoje falando sobre a cultura brasileira. A nossa cultura brasileira não é a mesma coisa da época de Paulo. Na época do apóstolo Paulo, os irmãos já entenderam. As obras eram obras da lei dos judeus, certo? Que Deus havia dado dos 10 mandamentos lá. Essas eram as obras que eles queriam fazer para agradar a Deus. E Paulo diz, não, nem isso presta. Para agradar a Deus, nem isso presta. Certo? Hoje, na cultura brasileira, as obras que fala aqui não é a mesma coisa da época de Paulo, que eram as obras da lei. A questão de que a gente acha que Deus vai nos aceitar por causa das nossas obras, isso não mudou nada. Todo brasileiro acha que ele vai ser salvo porque fez uma coisa boa. Igual o judeu antigamente, na época de Paulo. Só que o judeu argumentava com as obras da lei de Moisés. Os brasileiros argumentam com obras de caridade. Né? Veja bem. Se perguntasse um judeu da época de Paulo, por que você acha que Deus vai te salvar? Ele falava, porque eu guardo a lei de Moisés. Se perguntar um brasileiro hoje que ele acha que Deus vai salvar, ele fala, porque eu faço obras de caridade. Quer dizer, mudou só a ênfase, mas o conceito continua o mesmo, que você é salvo por aquilo que você faz. E a Bíblia está dizendo que não. O que nós fazemos de modo nenhum vai interferir na decisão de Deus de nos salvar, porque Deus não está olhando se você é bom, se você não é, porque para Deus não tem ninguém bom, só Ele. O jovem rico chegou perto de Jesus e falou o quê? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Só existe um bom que é Deus. Jesus falou, acabou. Aí você fala assim, pastor, mas espera aí, Jesus falou que só tem um bom que é Deus, e Ele? Ele é Deus, irmãos, então é Ele mesmo que Ele estava falando. Só tem um bom que sou eu. Jesus é Deus. Ele estava falando só do Deus Pai. Ele, sendo Deus Filho, é bom. Agora, todo ser humano é mau. Porque aos olhos de Deus não existe meio bom. Não existe mais ou menos bom. Então, hoje nós também, como os judeus daquela época, só que eles se apegavam à lei de Moisés, hoje nós apegamos às nossas obras de caridade. Por que essa diferença? Porque a cultura brasileira é muito influenciada pelo espiritismo. O espiritismo é muito forte em nosso país. Não apenas o kardecismo, que é de uma origem francesa, mas também as de origem afro, que são os considerados o espiritismo de uma linha mais pesada, né? Eles falam, tem a linha branca, tem a linha mais pesada, tem aquelas... a quimbanda, a umbanda, o candomblé, a macumba, essa aí é de origem afro, mas tem a francesa, que é aquela de Allan Kardec, que todo mundo, não, vamos lá, porque ali faz as boas obras. Eu já vi até pastores pregando e dizendo assim, irmãos, se nós fizéssemos as mesmas obras que os espíritas fazem, nossa, Deus ia estar sorrindo à toa. Grande engano, meus irmãos, grande engano. Porque nenhuma obra que desconsidera a fé em Cristo pode ser aceita por Deus. Nenhuma. Ela pode fazer um bem social enorme. Aliás, é bom dizer isto aqui. É obrigação de cada um de nós, como seres humanos, que somos a imagem e semelhança um do outro, nós ajudarmos mutuamente, sim. Mas isto, dizer que vai trazer salvação, é um engano. Porque a Bíblia não diz isto, pelo contrário, ela condena isto. Sem contar que o catolicismo também, desde a época de Lutero, sempre considerou as obras como uma parcela da salvação. Tipo, Jesus na morte dele paga uma parcela da tua salvação. E você com suas boas obras paga outra parcela. Ou seja, eu sou sócio de Deus na salvação. E isso também é um engano. Porque a Bíblia diz que a salvação pertence a Deus. Se uma coisa pertence a você, você dá para quem? Para quem você quiser. Você não é obrigado, porque uma coisa pertence a mim. Por exemplo,
esse tablet que vocês estão vendo aqui, bonitinho e tal, pertencia a meu pai. Meu pai tem 5 filhos. E era dele. Alguém podia chegar e falar: pai, eu fiz uma coisa muito boa para o senhor, eu dirigi para o senhor, eu fui no hospital com o senhor, eu mereço esse... Ninguém podia, porque o tablet é dele, ele daria para quem ele quisesse. E o bem-aventurado fui eu, que fui lá nessas férias e ganhei o tablet. Mas ele deu para quem ele quis. Por quê? Porque ninguém era merecedor disto. Isto é um mísero exemplo que eu estou dando. Imagine a salvação. A salvação pertence a Deus, diz a Bíblia em Salmo capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz que a salvação vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor, Jonas 2, verso 9. Nós não temos nada com isto. A salvação é de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Não há ninguém que a mereça. Portanto, toda essa cultura católica, espírita que existe no nosso país, que contagiou a nossa mente, nós devemos rejeitar. Muitos evangélicos que falam que são herdeiros da reforma protestante ainda pensam que serão aceitos por Deus pelas coisas boas que eles fazem. Irmãos, eu não sei se eu fico rindo ou se eu choro, conversando com pessoas antigas da nossa igreja. E a pessoa vira para mim e fala: mas a gente tem que fazer as coisas boas, né? Senão a gente não é salvo. Mas, meu irmão, você está fazendo as coisas boas, é certo fazer as coisas boas, mas está fazendo pelo motivo errado. Nós não fazemos coisas boas para ser salvos, nós fazemos coisas boas porque já fomos salvos. Nós devemos corrigir este engano, esta forma de pensar. Entenda uma coisa, igreja, hoje eu vou falar. Você foi justificado por Deus quando você creu, quando você confiou em Cristo e apenas nele e na obra dele para a tua salvação. Se você não confiou sua vida a Cristo, então por mais obras boas que você faça, elas não podem tornar Deus seu devedor. Elas não podem obrigar Deus a justificar você. Se você não entregou a sua vida a Cristo e acha que a sua bondade é capaz de te salvar, então você está ofendendo a Deus e chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que a sua bondade não pode te salvar, e você afronta Deus na cara e diz: a minha bondade pode me salvar. Por isso é que Deus providenciou o único meio de salvação, que é você apenas confiar em Cristo e na obra dele. Quando você confia em suas boas obras, então você diz que suas boas obras são melhores que as de Cristo, e isto é uma blasfêmia. Talvez você nunca tenha ouvido desta forma, mas é assim que a Bíblia ensina. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E no 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou se viesse das obras? Os ricos seriam os primeiros a ser salvos, porque eles têm condição de fazer boas obras. Os que não têm condição de fazer boas obras iam esperar o favor de Deus. Por isso que Jesus coloca todos em um só nível. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja rico financeiramente, seja pobre financeiramente, seja o que for, pecador, seja justo, o que for. Jesus diz que todos somos pobres, mas somente os que reconhecem isto é que herdarão o reino dos céus. Agora, se você já creu em Cristo, então você já foi justificado. Seu problema com o inferno já está resolvido. Entretanto, suas obras agora devem comprovar isto. Os irmãos estão entendendo? Certamente que as obras de caridade estão incluídas, mas não são as obras que realmente comprovam a nossa fé. Muitos que vão para o inferno fazem obras de caridade melhor do que nós para com o próximo. Então, pastor, o que quer dizer as obras da fé? As obras da fé significam obediência a Deus em tudo que a palavra diz. Caridade está incluído? Está, mas não é só isso. Tem gente que faz boas obras para o necessitado, mas ele diz: eu governo a minha vida,
eu ando do jeito que eu quero, eu faço as coisas que eu acho certa. Então ele está fazendo boas obras, mas Cristo não é o Senhor dele. E aí? Estas boas obras são boas apenas socialmente, mas espiritualmente elas não são. Estas boas obras que a Bíblia nos diz que devemos viver nelas são obras de santificação, porque quem já foi justificado vai andar agora em santificação. A salvação é obra da graça de Deus. Mesmo com uma vida santificada, você não santifica para merecer a salvação. Viu? Viu crentes antigos desta igreja que ficam às vezes conversando e falam, se eu não fizer isto, Deus não vai me salvar. Não. A única coisa que Deus não vai te salvar é se você não crê em Cristo. Agora, se você creu, o seu problema está resolvido. Agora só falta uma coisa. Todos os que creem em Cristo resultam em boas obras. E as boas obras são a obediência à palavra de Deus. Amém? Então, hoje nós encerramos a pregação sobre sola fide, que quer dizer somente pela fé. Você não é justificado por suas obras. Pode fazer obra do jeito que for, pode fazer caridade do jeito que for, pode ajudar o mundo inteiro, mas se você não confiar na obra redentora de Jesus e submeter ao senhorio dele, todas as obras serão em vão. Eu me refiro, vão à tua salvação. Você pode dizer, mas Deus não vai me recompensar nem um pouquinho? Vai. E Ele é tão bom que Ele recompensa mesmo sem a gente merecer. Ele dá muitas coisas para só de nós estarmos vivos, só de nós termos esta oportunidade de estarmos aqui hoje respirando este ar, não é? Isso já é graça de Deus. Mas para a sua salvação não conta nada. Absolutamente nada. Uma coisa apenas conta para a sua salvação. Se você confia em Cristo, ninguém dá uma mãozinha para Deus na salvação. Ninguém pode achar que a fé é uma obra sua. Sem dúvida, a nossa fé é uma resposta à obra de Deus. Mas jamais nossa fé é um merecimento da nossa parte. Então, hoje nós encerramos e eu quero deixar a frase de Lutero que ele dizia, esta doutrina de sola fide é a doutrina diante da qual a igreja permanece de pé ou cai. Uma igreja só estará de pé se ela entender que a salvação é pela fé e não pelas obras. Se uma igreja entende que a salvação é pelas obras, ela está caída, ela não está de pé. Então lembre-se, se eu te perguntar, irmão, por que você obedece a Deus? Por que você obedece a Bíblia? E você me disser assim, eu obedeço para eu ser salvo. Você está errado, você se enganou com toda esta mensagem. Mas se você disser, eu obedeço a Bíblia, porque eu já fui salvo, e quem é salvo ama a Bíblia, então você respondeu certo, e está no caminho certo. Porque você obedece a Deus não para ser salvo, mas porque Deus já te salvou, e colocou em você um novo coração, que ama obedecer a sua palavra. Amém? Isto é o sola fide que Lutero pregava. Isto é o sola fide que Paulo pregava, que Paulo ensinou. E isto é o que a igreja deve pregar e ensinar em toda a sua existência até Jesus voltar. Se algum dia você entrar numa igreja ou conversar com algum crente que diga que você é salvo por aquilo que você faz, você se encontrou com uma pessoa que te enganou. Então não permita isso. Somos salvos apenas sola fide, somente, apenas pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.